E hoje mais um episódio do Pod Prosa de Engenharia. E o tema de hoje tá muito legal. Parceria que constrói engenheiros e arquitetos. Como será que funciona essa parceria entre engenheiro e arquitetos? Hoje nós vamos descobrir, eu falei que aqui nesse podcast a gente vai saber tudo o que realmente acontece numa obra. Então eu trouxe uma arquiteta e um engenheiro para contar pra gente como que funciona no dia a dia, quando você consegue ter essa parceria entre profissionais. Porque não faz uma obra com um profissional só, né? Até faz, mas faz melhor com vários, né? Você tendo especialistas em cada área, eu acho que isso acrescenta demais. Então, deixa eu apresentar meus convidados. Vou começar pela Maiara, tá? Com certeza. Maiara Lupiani, arquiteta e urbanista, formada há 8 anos e há 4 empreendendo como CEO da ML Arquitetura. Agora eu vou falar da ML Arquitetura. Gente, eu colo, tá? Porque eu não decoro tudo. A ML Arquitetura é uma empresa inovadora no mercado de projetos arquitetônicos e interiores de alto padrão assinados pela arquiteta Maiara Lupiani. Seus serviços são de alta qualidade, zelo, excelência, inovação e criatividade, buscando entregar aos clientes projetos direcionados para a sua real necessidade sem cair no comum, trazendo uma proposta com custo-benefício, qualidade no detalhe e, principalmente, com a personalidade do cliente. Eu acho que quem procura um arquiteto procura exatamente isso. Exatamente. Hoje existe, né, toda essa questão do cliente unir o valor que ele está disposto e também adequar o projeto. Então, estamos aí justamente para fazer esse link das duas coisas e fazer com que a obra aconteça de forma correta e planejada. Porque nós somos seres únicos, né? Cada um é uma pessoa única. Então não tem como os projetos serem, sabe, eu peguei na internet? Iguais. Tipo, iguais, idênticos. Porque a sua família, Sim. ela tem uma personalidade específica. E aí um arquiteto, eu acho que ele traduz muito isso, né? O que aquela pessoa realmente precisa, com os gostos dela, dentro da autenticidade dela e no detalhe. Adorei, Maiara. Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Agora temos aqui um engenheiro. Temos uma engenheira e um arquiteto. Deixa eu copiar aqui. Caio Oliveira, engenheiro civil. Engenheiro civil. Que faz parte da Métrica Engenharia. Agora deixa eu ler aqui da Métrica. Colar também. Métrica Engenharia é uma empresa focada em projetos complementares e gerenciamento de obra. Então vocês fazem tudo o que a Maiara não faz. Exatamente. A parte da arquitetura a gente deixa para ela, né? Essa concepção do projeto, pegar todas as informações do cliente e transformar num sonho real. E a gente constrói esse sonho, tanto com os projetos de parte de estrutura, hidrossanitária, elétrica, essa parte da infra mesmo da casa, quanto ao gerenciamento da obra, para a gente ter nessa parceria aí um final bacana, que é o propósito da obra bem executada, segura e o cliente feliz. Eu acho que é tão importante, eu não sei se quem está em casa tem ideia da importância desse planejamento inicial, né? Bom, deixa eu me apresentar, né? Porque vai que a pessoa está assistindo pela primeira vez. Eu sou a Adriana Duarte Sintra, engenheira civil. Eu trabalho num escritório especializado em regularização de edificações. Então, aqui a gente regulariza obras já existentes. A gente faz planejamento de INSS para obras em construção ou obras prontas. Então, a gente dá emissão de habites, essas coisas. E por trabalhar com regularização, eu sempre falo, não é porque eu trabalho regularizando obras irregulares que eu apoio construções irregulares. Então, se você vai começar uma obra hoje, contrata profissionais especializados, um profissional de arquitetura, um profissional de engenharia, para você ter maior segurança na sua edificação, para você ter... É a sua família que vai estar naquela casa. Então, assim, o que vale mais que a segurança da sua família? A gente não tem, né? E se você pode fazer tudo isso, bonito, né? E na arquitetura você tem todo aquele lance de luz, de ventilação, de iluminação. É saúde. Não é só beleza, não é só estética. Na engenharia a gente tem a execução, quanto custa, né? A segurança daquela família. Tudo isso não tem preço, né? Não tem tamanho. Então você começar uma obra, o terreno é meu, eu construo o que eu quiser. Tá, mas, poxa, pode ser muito melhor do que isso, né? Pode ser muito mais especial do que isso, porque a gente vive num país onde a casa própria é algo muito importante, né? Onde as famílias conseguirem a sua primeira casa própria, quando você muda para uma casa maior, uma casa que tem mais quartos, que tem, no meu caso, né, uma oficina, uma garagem para 350 carros, né? Porque meu marido gosta de carro antigo, né?
Então, eu preciso de mais garagem do que casa. E assim cada família tem a sua característica específica, né? Sim. Eu acho isso muito legal. Então, eu agradeço muito por vocês estarem aqui hoje no Pod Prosa de Engenharia, que tem a finalidade de levar conhecimento, de levar informação. Então, eu vou falar do que a gente vai falar hoje. Depois eu vou apresentar os nossos patrocinadores. Comprei um terreno. E agora eu faço o quê? Que é exatamente o tema, né? Cadê? Deixa eu copiar aqui. Parceria que constrói, engenheiros e arquitetos. Parceria que constrói, exatamente. Porque a pessoa compra um terreno e fala assim, tá, beleza, dei o primeiro passo, agora eu já tenho onde construir. Mas e agora? Quem que eu procuro primeiro? Como que funciona? Quanto que custa? Quanto eu vou gastar na obra? Né? É isso que eles querem saber, não é? Essa é a primeira pergunta. O engenheiro e o arquiteto nem respiraram ainda, o cara já fez 35 perguntas assim na sequência. A primeira delas é, quanto eu vou gastar? Ele não tem nem projeto ainda, ele já quer saber quanto ele vai gastar. Não, gente, não é assim, explicaremos pra você como funciona. Mas antes, fiquem agora com os nossos patrocinadores e aqui no Pod Prosa de Engenharia nós chamamos de acreditadores, porque eles acreditam nesse projeto que está começando com a intenção de levar conhecimento, de levar diversão, de levar a experiência, o que realmente acontece, né? Porque na faculdade a gente aprende tudo muito técnico, Sim. mas e quando você está no mercado de trabalho de verdade? O que realmente acontece lá? Né? É isso que a gente vai falar por aqui. Então, Gui, apresente os nossos patrocinadores. Matrix Assessoria Contábil. Se você precisa de serviços contábeis de qualidade para profissional autônomo ou empresa, a Matrix Assessoria Contábil é a escolha certa. Com soluções personalizadas e eficientes, eles cuidam da contabilidade e consultoria do seu negócio com a confiança que você merece. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 11 2447 7818 e transforme sua gestão contábil com a Matrix. Aproveite momentos incríveis com Tarde na Represa com o Rafael. Curta uma experiência única de lazer em conexão com a natureza a bordo da lancha Dom Pietro, uma Fokker 255 aqui na Represa de Nazaré Paulista. Passeios exclusivos para famílias e amigos com churrasqueira, cabine, banheiro e muito mais. Agende seu horário com o Rafael pelo 11 97426 3666 e viva essa aventura inesquecível. Conheça a DIC Redução INSS Obra e Regularização de Edificações. Precisa regularizar sua edificação e reduzir os custos com o INSS da obra? A DIC é especialista em soluções eficientes para a sua construção. Com a expertise da engenheira Adriana Sintra, sua obra estará em boas mãos. Vamos juntos planejar e reduzir seu INSS de 50% a 70%. Entre em contato agora através do 11 971 20 8494 e garanta a parceria ideal para a sua construção. Transforme seu conhecimento com o Enriquecendo com o Cero. Quer se tornar um aferidor de obras e aprender a regularizar obras na Receita Federal e reduzir custos de INSS? O curso online Enriquecendo com o Cero oferece todas as ferramentas para você se destacar no setor. Saia do óbvio na engenharia e arquitetura e torne-se um aferidor de obras. Comece a enriquecer com o Cero. Entre em contato pelo 11 97120 8494. Torne o seu projeto realidade na DIC Studio. Está procurando um estúdio aconchegante para suas gravações? A DIC Studio oferece infraestrutura para podcasts, vídeos e muito mais. Tire seu projeto audiovisual do papel e transforme em realidade. Vem criar com a gente! Agende sua gravação no 11 97105 8495 e eleve o nível das suas produções. Então, Caio, me fala. Já comprei meu terreno e agora? O que eu faço? Qual que é o próximo passo? Gente, primeiro passo, contratem um arquiteto, procurem um arquiteto. Maiara Lupiani aqui, ó, vai dar a voz para vocês vão entender o passo a passo do que vocês têm que fazer a partir do momento que compraram um terreno, até chegar na construção. Então, você fica para segundo passo. Eu fico para a segunda etapa. Tá. Maiara, então agora eu já peguei seu contato com o Caio, tô te ligando. Maiara, comprei meu terreno. E agora eu quero construir. Quanto custa? Quanto fica? É assim? É assim, exatamente assim. E geralmente o contato vem através de WhatsApp, por uma mensagem. Quanto você cobra o metro quadrado? É sempre assim, bem direto e realmente é muito importante entendermos disso. Mas primeiro, eu sempre costumo convidar o cliente para vir até o escritório, para a gente apresentar nosso processo criativo, como funciona todas as etapas,
qual é o passo a passo, briefing, contrato, tudo detalhadamente para que ele entenda que dentro do projeto existe um passo a passo muito grande, até chegar na prefeitura, por exemplo, para aprovação. Então, geralmente, eu gosto que o pessoal venha, né, conheça o nosso trabalho, processo criativo, enfim, e aí sim, né, após o contrato, começamos a desenvolver o projeto arquitetônico. E deixa eu te fazer uma pergunta. O lance do proprietário da obra com o arquiteto é tipo psicólogo, assim, que você tem que ter... Você tem que casar, dar aquela conexão, sabe? Porque pensa bem, a pessoa vai desenhar, ela vai projetar, ela vai criar o imóvel que talvez seja o primeiro da sua vida, ou talvez seja um maior, ou... Sim. Né, ou talvez o único. O único, que você vai ficar 30 anos pagando para algum banco. Então, assim, poxa, é muito importante, né? Que atenda todas as necessidades da sua família e tudo mais. Essa conexão entre proprietário e arquiteto acaba fazendo diferença? Com certeza. Ao longo dos anos, né, adquirindo experiências e tudo mais, e vendo as dificuldades dentro dessa primeira comunicação, eu me especializei em psicoarquitetura, justamente para conseguir fazer um aprofundamento e o entendimento também sobre o que o cliente às vezes quer passar, mas eu não gosto de tal coisa, mas aí, de certa forma, eu preciso entender o porquê não de tal coisa. Às vezes, não quero uma janela aqui, mas ali é a melhor parte de iluminação natural que teríamos, entendeu? Então, a gente consegue filtrar e também explicar o porquê de uma forma sucinta e de uma forma que a gente faça com que a pessoa tenha esse entendimento, e não que seja apenas pela estética do projeto ou apenas pela beleza, vamos dizer assim, e sim sobre a funcionalidade. Porque uma edificação, né, projetada, criada, planejada, ela não pode ter mofo, ela não pode, né? E tudo isso, eu não sei se as pessoas têm ideia de que um projeto arquitetônico ele vai muito além da estética, né? Sim. Ele vai exatamente nesse ensinamento, nessa... meu Deus, qual a palavra que eu quero? Que aprofunda, nesse conjunto, nessa conjunto, nessa composição de itens importantes. E quando... Beleza, aí marquei a reunião, fui lá conversar com você, gostei de você, você gostou de mim, a gente tá se entendendo. Quando que a gente começa? O que tem que fazer? Assina um contrato? Isso. Aí nós desenvolvemos o contrato, né, e marcamos a reunião inicial de briefing. Hoje, o briefing do meu escritório, ele não é o briefing comum, que a gente fica lá listando, eu quero isso, eu quero aquilo, nanã. Então, é dentro de um bate-papo, como se fosse uma sessão mesmo de psicologia, né? Justamente para a gente captar as informações necessárias para que a gente consiga colocar isso dentro do projeto. Sabe o que eu acabei de pensar? A gente podia alugar o estúdio para fazer reunião de arquiteto e cliente. Aí eles vão aqui conversando. Um podcast de programa de necessidades. Bacana. Aí os clientes já vão aqui falando o que eles gostam, o arquiteto já vai ali entendendo. Porque tem uma química isso aqui, não tem? Não é legal? Sim. Ficar aqui o podcast em si. Acho que a pessoa fica mais à vontade. Ou você acha que a pessoa fica mais travada? Não, acho que cria-se um ambiente bacana. Por exemplo, a conversa que a gente teve hoje. Exatamente. Na reunião mais cedo. Era bacana. Mais ou menos isso. E foi juntando, dúvida disso, tem uma... mas isso eu não sei responder porque é da parte da engenharia. Isso eu não sei responder porque entra a parte de interiores. E aí, no final, acaba que na mesma reunião a gente consegue, de fato, ter todo mundo. Esse... Sucesso. Vamos pensar nisso, Gui, um novo serviço para os engenheiros e arquitetos. Reunião podcast. Depois o cliente pode assistir em casa para lembrar o que ele falou. Um segundo episódio. Mas tudo bem. Então você fez, né, conversou ali, bateu um bate-papo com ele, entendeu a necessidade dele, você vai fazer as etapas do desenvolvimento do projeto, chegaram num projeto final que, tipo, vale muito a pena. Ficou lindo, amei, é isso, é a minha casa dos sonhos, fachada incrível, tudo aceito. E no seu caso, a maquete eletrônica faz parte do seu projeto ou a pessoa pode escolher? Não, já faz parte. Então, dentro do projeto arquitetônico, a gente já na primeira apresentação, né, que a gente chama de revisão 00, a gente já apresenta, de fato, um estudo de fachada, compondo iluminação, algumas coisas de paisagismo. Então, a gente já consegue ter, né, essa visualização macro, tanto do interno da divisão dos espaços, como da própria fachada. Beleza.
E então chegou o momento burocrático da coisa, né? Porque tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, aprovado, é o que a família quer, foi o que o arquiteto, né, chegou ali, contemplou para aquela família. Qual que é o próximo passo? Aí o próximo passo é como vamos colocar isso em pé? Aí entra a parte da engenharia, com os projetos complementares, né? Então, de fato, é isso que vai fazer com que a obra saia como sonhamos, como planejamos, aliando o custo, né? E também o custo-benefício, que é o mais importante, né, para o cliente. Caio, só com o projeto arquitetônico, a gente já consegue passar um orçamento para o cliente? Ah, sua obra vai ficar em, sei lá, 400 mil reais. Só com o arquitetônico dá para fazer isso? Olha, sinceramente, vamos falar a verdade aqui, né? Gente, por favor. Não. Não dá, né? Não, a gente tem... E se for com a casa da revista? Quanto fica pra construir uma casa dessa? Dá pra fazer o orçamento? Fica 1.000 metros quadrados, né? Não tem como, não. né? Então, vamos lá. Pra gente poder... Essa é a primeira pergunta de todo cliente. Inclusive, tivemos uma reunião hoje. A pergunta do cliente, a hora que ele senta na cadeira, é quanto eu vou gastar? Quanto essa obra vai me custar? E muitas das vezes não tem nenhum projeto arquitetônico. O projeto da revista? Exatamente. Pô, mas o projeto da revista você não consegue orçar não comigo, cara? É complicado, né? Então, quando o cliente chega no nosso escritório e ele quer saber o valor que ele vai gastar na obra, a gente... pessoal... Ele já trouxe o arquitetônico não. da Maiara. Já tá lá com o arquitetônico. Seguinte, vamos seguir um passo a passo para você ter um valor real, um valor muito próximo do que vai ser gasto, com orçamentos reais, com uma planilha orçamentária bem feita, e não só com um achismo, com um valor... Sinduscom. Não vamos falar que sua obra vai custar... Não sabe nem o que vai ser feito, não sabe o revestimento, não sabe o tipo de estrutura, não sabe o tipo de fundação da casa, que representa boa parte da estrutura, é um custo alto. Tem N fatores que a gente precisa analisar, principalmente em projeto, para poder chegar num custo para o cliente. Então, vamos lá, passo a passo. Chegou o projeto arquitetônico. Certo. Projetos complementares. Estrutura, hidrossanitário, elétrico, são imprescindíveis para esse tipo de cálculo, para a gente poder chegar no valor da casa. Porque lá eles, com esses 3 projetos em mãos, principalmente, né, que é a base estrutural da casa, ele vai nos fornecer quantitativo de material real do projeto e a gente vai conseguir orçar. Com o projeto arquitetônico e executivo, a gente também vai conseguir quantificar material grosso, com o executivo do arquiteto vai conseguir revestimento e tudo mais. A gente monta uma planilha orçamentária com valores reais, com áreas reais, com o que de fato vai ser a casa, e aí sim a gente consegue chegar num valor bem aproximado do que o cliente vai gastar. Sucesso. Fiz o projeto com a Maiara, adorei. Fechei com você os complementares, já tenho ali toda a informação, já temos um custo aproximado muito legal. Eu já vi que eu tenho dinheiro para isso, porque se eu não tiver nessa hora que eu tenho que desistir, né? Porque... Ou então voltar algumas etapas e fazer algumas adequações. Sim, não, né? desistir Sim. de continuar, sim. né? Se eu tô vendo que eu não vou ter dinheiro para executar, se eu não vou fazer nenhum aporte com financiamento, e eu já tá claro que o que eu tenho não dá, então, Maiara, dá para diminuir um pouquinho a casa? Tem que pagar projeto de novo daí, né, Maiara? Aí sim, né? Aí tem que pagar o projeto de novo. Aí então... não tem muito como fugir. Tá. Mas, então, mas eu acho mesmo assim, enquanto a gente tá decorando no papel, é melhor do Exatamente, é isso que eu ia falar. Era isso que a gente ia... Eu acho que a gente consegue adequar algumas coisas, às vezes nem no próprio arquitetura em si da casa, da disposição e tudo mais, mas de repente tirar o pé um pouquinho em tal revestimento, fazer alguma coisa que consiga chegar ao valor financeiro que o cliente possa pagar, né? Mas que isso aconteça no papel, no projeto, e não ao longo da obra, o que acontece muitas vezes, o cliente não consegue terminar, e aí a obra fica parada, o cara entra numa crise financeira por conta da obra, e não é isso que a gente quer. Então, eu acho que é importante deixar claro aqui que o momento da engenharia e da arquitetura é o planejamento. É o planejamento. Então, assim, se você planejou tudo, chegou no custo final e tá vendo que não vai rolar, adequa agora. Isso. Não fala assim, não, eu vou.
Cara, não vai, né? Já falam, mas eu vou ter que pagar o projeto de novo. Gente, o projeto é o mais barato da brincadeira, né? Porque se você não tiver dinheiro pra pagar outro projeto, nem começa a construir. Exatamente. Né? Não sei se eu tô sendo grossa, mas a gente precisa entender as coisas. Não, isso é verdadeiro, As né? coisas são o que são. Não, as coisas são o que são. É. Então, não. E esse negócio de revestimento, vamos falar aqui com a dona do interiores aqui. Porque um porcelanato, vamos começar no porcelanato. Ele tem de que valor a que valor por metro quadrado? Então, a gente tem uma quantidade muito grande de marcas hoje, né? Principalmente nesse setor. Então, depende muito do acabamento, se ele é uma cerâmica, se ele é uma base branca, se ele é uma cerâmica retificada, né? Então, a gente consegue ter valores de cerâmica de 60, 50, grandes formatos até, dependendo, retificado, até grandes marcas de 230, um Porto Belo, por exemplo, metro quadrado. Então, é bem variável, né? E tem algumas marcas também que tá no meio do caminho entre os extremos, mas que também tem um custo-benefício muito bom, se tratando de grandes formatos também, que é o que a gente mais tem utilizado, né? Então a gente consegue adequar um orçamento sem necessariamente mexer na estrutura, mas revendo a parte de revestimento, por exemplo. Exatamente. Porque é uma parte considerável na obra, né? Na época que eu construía, mentira, que não meu pai construía. Na época que meu pai construía, a gente chegava com o cliente lá e ia comprar a torneira. Aí a gente tinha orçado uma torneira de R$100, aí ele comprava uma de 500. Aí a gente tinha orçado um piso de 30, naquela época tinha piso de 30. Um piso de R$30, o cara comprava um de 120. Meu, o orçamento não acompanha. E aí, o que ele queria? Que o valor batesse com o que vocês passaram lá no começo. Que não vai acontecer. Mas aí o cara fala assim, mas é a minha única casa na vida, primeira vez que eu construo, eu quero a melhor torneira, eu quero o melhor piso. Sim. Mas tem que pensar nisso do planejamento. Do planejamento, do início. Se a gente conseguir prever esses custos, que a gente consegue, ele não vai ter dor de cabeça lá na frente, não vai passar por crise financeira, não vai ter estresse na obra. Nesse sentido, né? Então, tem, por exemplo, pedras, né? Bancada, louça, metal, revestimento. Isso é assim, o céu é o limite, é infinito. Infinito é maravilhoso. É infinito. Assim, você pode pagar, que nem você falou, R$50 numa torneira, pode pagar 5 mil, 50 mil, né? Quando chega nos móveis, então melhor nem falar sobre isso. É verdade. Que daí os móveis dá pra fazer outra casa, dependendo do tipo de interiores que você fizer. E é muito legal isso, porque você consegue pegar, por exemplo, meu irmão que morava em estúdio, né? Você consegue pegar um pedaço desse tamanho, um apartamento muito pequeno, e transformar num ambiente maravilhoso por conta do interior, né? Do planejamento. Com certeza. Com todo respeito, mas se comprar móveis lá em 12 parcelas no Grande Magazine, não vai caber, não vai encaixar, não vai, né? E aí tudo vai do... E não é porque é um estúdio pequeno que é num lugar barato, né? Porque às vezes é num grande centro, numa grande avenida, o espaço é pequeno, mas é de alto padrão, né? Com certeza. Não existe espaço de alto padrão pequeno. Por isso que é muito importante, tanto no projeto de arquitetura quanto no projeto de interiores, a gente ter uma conversa muito clara, a gente ter uma conversa muito franca e muito direta de quando você pretende investir no seu imóvel. Mas eu acho que de marcenaria eu vou gastar 50 mil. Desculpa, para fazer todos esses ambientes, depende muito do projeto. Então, na parte de interiores, de projetos e tudo mais, um painel liso, a gente tem um custo. Um painel ripado, a gente tem outro custo. Então, uma bancada, por exemplo, de branco prime, a gente tem um custo. Um quartzo branco, a gente tem outro custo. Então, são, como o Caio disse, é ilimitado, infinito. É infinito. Mas se a gente tiver uma conversa franca e aberta com o cliente, principalmente em relação financeira, a gente consegue adequar essas coisas ao valor que ele tem disposto a gastar. Gostei do projeto. Contratei os complementares. Fizemos um fechamento de custo. Eu tenho dinheiro. Maravilha. Tá? Vai dar. Não é com fé, é na certeza, no investimento certeza. Lá. Só me avisa 30 dias antes pra eu retirar do meu investimento, né? Tem essa, não tem? Tem, claro que tem. Então, beleza. Qual é o próximo passo? Porque eu posso só começar a construir agora? Também não é bem assim. Também gente. Não é assim. Não. Eu já concordei, eu já fiz o projeto, já tá bonito, eu tenho dinheiro. Bora pra obra, não? Bora pra obra. Mas que licença que eu tenho que ter? Primeiro, o alvará de construção da prefeitura, em caso de condomínio, aprovação no condomínio e na prefeitura. Segunda parte,
tem que ter um profissional habilitado para fazer o gerenciamento da sua obra, o acompanhamento da sua obra. Ah, mas meu tio é um pedreiro maravilhoso. Não preciso de um profissional, Caio, porque, ó, ele construiu a casa da minha avó, ele construiu a casa da minha tia. Tá lá até hoje. Tá lá até hoje, Tá lá até você hoje. acredita? É. Pra que eu vou contratar um engenheiro? Bobagem, não é? É bobagem. Não, claro que não, gente. Pelo amor de Deus, né? Não é assim. E aí, como que funciona? Porque quando a gente aprova o projeto da prefeitura, vão 2 assinaturas no projeto, Certo. né? Certo. Uma assinatura que, pra mim, é como se fosse uma autoria de um livro, que Sim. é o profissional autor do projeto. Então, assim, já tô batendo no microfone. Aquela assinatura de autor do projeto foi ele que criou, foi ele que, né, que é uma criação mesmo, é uma arte, é né? uma É uma arte. obra de arte aquilo. Exclusiva, Exclusiva, né? E aí tem uma segunda assinatura que, se no momento da aprovação eu ainda não conheci o Caio, eu ainda não decidi que eu vou tocar a obra com ele, normalmente é de praxe que o arquiteto ou o engenheiro que está fazendo o projeto assine a responsabilidade técnica da obra. Dri, assim... Porque assim, a prefeitura exige as 2 assinaturas. Exatamente. O ideal seria que a pessoa já tivesse o contato, já tivesse a pessoa certa para executar a sua obra. Então, por exemplo, ele já tem em mãos, já tem quem vai fazer o projeto arquitetônico, o autor do projeto e quem vai executar a obra. E aí podem ser 2 assinaturas diferentes lá. 2 profissionais diferentes. O autor do projeto e o responsável técnico, né? Mas, na sua maioria das vezes, isso não acontece. Quando já chega um projeto definido para a gente, para levantamento de custo ou para gerenciamento de obras, geralmente o autor do projeto é o próprio responsável técnico, né? Porém, se esse responsável técnico que está lá assinado não vai executar a obra, ele não vai deixar lá a assinatura dele, ele não vai ser responsável por uma coisa que ele não vai acompanhar. Então, fique claro aqui que o profissional que não vai executar a obra, ele vai dar baixa na responsabilidade técnica dele sobre essa obra. E ele vai ficar responsável pela autoria do projeto. Ah, mas eu comprei o projeto, agora ele tirou a responsabilidade. Então, infelizmente, você vai ter que contratar um profissional para dar continuidade na execução da sua obra. Porque a pergunta certa é: o que você contratou? O que o proprietário contratou? Ele contratou o desenvolvimento do projeto? Então, mesmo se a Maiara assinar a responsabilidade técnica para fins de aprovação, mas ele não contratou da Maiara a responsabilidade técnica, a visita de obra, o gerenciamento, o que for, né? Exato. Ela não tem obrigação de fornecer esse serviço. Por mais que ela assine para a aprovação do projeto, porque aqui em Atibaia, na nossa prefeitura, se a gente não assinar as 2, né? Ou se você tiver 2 profissionais diferentes. Inclusive, aqui quero já fazer uma observação. Tanto pode um engenheiro fazer um projeto arquitetônico, como pode um arquiteto acompanhar uma obra. Sim. Então, isso pode. Não precisa ser necessariamente um engenheiro, um arquiteto e necessariamente um engenheiro. A gente acaba dividindo, deixando a parte estética para os arquitetos e ficando com a parte de construção. Eu fiquei com a parte burocrática, por exemplo, né? Cada um tem que aí fica na especialidade de cada um, e aí eu acredito que no conjunto da obra sai algo... Mas não é errado contratar um engenheiro para fazer o projeto. É errado. E não é errado contratar um arquiteto para acompanhar a obra. Não. Todos temos capacitação e habilitação para todas as atividades. Eu acho que às vezes o que acontece é uma perspectiva diferente, né? Um feeling diferente em relação à estética, em relação à execução. Isso. Eu acho que as 2 coisas se complementam e ela é a ideal, vamos dizer assim. Sim. E aí, o que eu preciso que quem está em casa entenda, seja você profissional, estudante, proprietário de obra, ou recém-formado, enfim, que seja. O que você está contratando? Você está assinando um contrato de projeto? Então, você vai contratar o projeto. Ah, mas eu quero que o arquiteto vá na obra. Então, veja quanto vai custar a visita técnica. Ah, mas eu estou contratando um engenheiro para acompanhar a obra. Legal, você contratou antes da aprovação da prefeitura, já vai com os nomes certinhos. Sim. Aprovou na prefeitura, ainda não sabe quem vai tocar a obra, a partir do momento que aquele projeto for aprovado, se você não fechar com a pessoa que assinou, a pessoa tem o direito de tirar a responsabilidade técnica dali. Sim. Ela não é obrigada a manter isso, porque ela não está recebendo por isso.
Por exemplo, hoje, eu faço projeto de arquitetura, assino como autora do projeto e dentro da RRT, que seria da obra, eu já coloco na própria descrição, RRT apenas para fins de aprovação de projeto. O mesmo deverá ser substituído por profissional que será o responsável pela execução. Porque eu já você coloco não tem isso essa na prestação descrição. de serviço de acompanhamento. Não. Tá. Não, é muito legal isso, justamente para deixar claro que são serviços diferentes. Quando meu pai fazia projeto há mais de 20 anos atrás, a responsabilidade técnica ia junto, porque não tinha essa prática, não tinha esse entendimento que tem hoje. Isso já chegou a acontecer comigo, acredito que com a maioria dos profissionais. De ficar sem graça, mas eu vou tirar... Gente, é responsabilidade, é uma questão legal, Exatamente. É uma questão do... Sim. A RT é um contrato, né? Então a gente tem que olhar tudo de todos os ângulos. Tudo bem, eu já entendi. Mas isso, Adriana, desculpa te cortar, mas a maioria dos proprietários não tem esse tipo de informação. Assim, agora eles vão assistir o Pódio Prazo e vão saber. Exatamente. Verdade. Isso é bacana, esse bate-papo é bacana, para que as pessoas entendam também. Porque a gente da área, como a gente estava conversando antes de começar a gravação aqui, a gente entende todos esses pontos, mas a pessoa que é leiga, que vai construir a primeira casa, que não tem contato nenhum com construção civil, ela não entende esses pontos. Então é bacana, sim, ter um episódio desse que abre o olho das pessoas em relação a tudo isso. Né? Exatamente. Que mostre que tem passos a serem seguidos, que não dá para atropelar processos, que não dá para... comprei o terreno, é meu, faço o que eu quero, meu tio vai construir. Não é bem assim. A gente tem legislação a seguir, a gente tem várias situações que envolvem até a emissão de um habite e para não ter uma obra irregular. E se tiver... Adriana resolve para vocês. Exatamente, é isso mesmo. Não, mas é isso, porque as pessoas têm que entender que são várias prestações de serviço e que nós temos vários profissionais envolvidos. Que, num passado, era um profissional só que fazia tudo. Hoje, a gente já tem profissionais especialistas e a gente já tem mais especialistas. Sim. Então, a gente tem o arquitetônico, que hoje já tem também a vertente do interiores, que no passado era pouco, hoje em dia isso já está muito mais fomentado. A gente tem quem vai gerenciar a obra, a gente tem um especialista no hidrossanitário, a gente tem um especialista no elétrico, a gente tem um especialista na estrutura. São vários profissionais que vão compor uma obra completa sem dor de cabeça. Exatamente. Né? E aí, eu tenho dinheiro, eu gostei do projeto, eu aprovei na prefeitura e eu vou contratar você para fazer a obra. Certo. Quais são as minhas possibilidades? Porque você vai passar o dia inteiro lá, né? 8 horas por dia. Exatamente. Na obra, não vai fazer mais nada, vai ficar só na minha obra. Vai ficar lá só 7 dias por semana. 7 dias por semana na minha obra. É assim que funciona? Não é não assim. é assim que funciona Não é cá. assim. Então me conta, como Vamos funciona? Na Métrica Engenharia, a gente trabalha com 2 formas de gerenciamento de obra ou da responsabilidade técnica, falando assim mais claramente, né? A gente pode trabalhar com visitas técnicas em momentos mais importantes, detalhados da obra, fundação, uma montagem de ferragem, de viga, de laje, um acompanhamento por visita. Por visita. E vai ser só o dia que eu quiser, uma no primeiro dia de obra e uma no último dia de obra. Não é assim não também, é assim né? Também? Tá. Não é bem assim. Então? A gente tem algumas etapas, que nem eu falei, que são importantes da obra, que na reunião a gente vai conversar, vai pontuar quais são também em cima do projeto arquitetônico, porque de cada caso é um caso, e a gente tem também a opção do gerenciamento da obra como um todo, gerenciamento de material, compra de material, orçamento, o gerenciamento da própria mão de obra, e aí sim se passa a ser um gerenciamento mais a fundo de praticamente todos os dias visita em obra, né? Deixa eu ver se eu entendi. No gerenciamento você faz tudo? Tudo. Você contrata mão de obra, orça material, compra material, manda entregar. Gostei desse? Ó. Bom, né? Mais legal que o da visita, Então, né? No gerenciamento de obra, a gente trabalha, como eu disse, com orçamentos, compra de material, recebimento, a aplicação desses materiais, o gerenciamento da própria mão de obra, a contratação da mão de obra. E o bacana que a gente
trabalha no escritório, a gente tem uma planilha que a gente envia relatórios quinzenais para o cliente com todos os custos que foram... Todo o material que foi comprado naquela quinzena, o que foi pago para mão de obra. Então, esse relatório traz um desembolso financeiro, na verdade é a composição toda, né, do custo da obra por etapas, que o cliente consegue ter noção para onde o dinheiro dele está indo. Então lá no relatório vai estar 1 quilo de prego, vai estar a tábua que foi usada para caixaria, vai estar a ferragem, vai estar tudo bonitinho. A gente consegue trazer esse cronograma físico-financeiro para a mão do cliente, para não ficar aquela coisa solta no ar que o cliente não sabe quanto está gastando, não sabe quanto gastou na fundação, se ele está pagando R$25 no saco do cimento hoje, se ele está pagando 30 amanhã. Então a gente consegue saber em cada etapa da obra quanto foi gasto, qual etapa da obra que gasta mais, consegue fazer uma previsão de desembolso para o cliente. Então, não só pela segurança, pela qualidade da execução da obra, mas também prezando pelo bolso, pelo desembolso, pela essa questão financeira e pelo tempo de obra também. Tô vivendo um momento de nostalgia aqui, porque quando eu trabalhava com meu pai, eu que preenchia essa planilha, né? Cada pedidinho, 1 quilo de prego, e preenchia, colocava o valor e fechava o pedido pro cliente pagar. A gente fazia por semana, né? Porque meu pai trabalhava por gerenciamento também. A gente trabalhava assim. E aí, pergunta minha agora, de verdade, da Adriana. E vocês colocam os custos de impostos nessa brincadeira de vocês aí? Custos de impostos... A emissão dos alvarás, o INSS no final, a verbação no cartório. Não. Esses custos burocráticos, a gente deixa para a Adriana fazer essa parte toda. Então, mas é legal falar, né? E são custos expressivos, né? São custos expressivos. É importante que os engenheiros e os arquitetos se atentem à questão de custos durante a obra, e lembrando que hoje nós temos o planejamento tributário. Então, se você vai começar uma obra nova e já me procurar, a gente já consegue fazer um planejamento para reduzir esse INSS de 50% a 70%, dependendo do tamanho da obra. Sim. Então, assim, 50% a 70% é uma redução interessante. É porque aí não é feito por estimativa lá no final, né? Ou é feito por estimativa no final, ou você vai recolhendo mensalmente, e aí tem que atender uma série de critérios. Mas então, né, você é engenheiro arquiteto que quer saber um pouco mais como funciona o planejamento tributário, vem para a DIC Regularização que eu te ajudo. Não, mas é importante porque... faz diferença no custo final. Faz diferença. É porque expressivo, não é bem expressivo. É um valor expressivo, Sim. né? Sim. E quando você trabalha por visita técnica, você vai conforme as visitas, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, Isso. conforme o contrato. Isso. E quando você faz gerenciamento, é praticamente todo dia. Praticamente todo dia. Não, claro que você não vai ficar o dia inteiro lá, Não. mas uma passada, verificar como tá. Até porque você tem que ver material, né? Sim. Senão, se deixar na mão deles, né, com todo respeito, né? Udri, acabou o cimento hoje, né? Não tem Você o que não avisou! não tem o que eu fazer, né? Não, então a É. gente tem que fazer realmente essas visitas periódicas na obra para estar acompanhando isso, porque se deixar só na mão do profissional, a gente sabe que acontece isso de monte. Então essas visitas são super importantes, tanto para material quanto para a qualidade do serviço, ver se está executando conforme o projeto. Né? Mas é que daí você Exatamente. recebe pelo gerenciamento, né? Sim. Então, o que eu acho que é importante dessa conversa para quem está em casa, para quem está querendo começar, é entender exatamente isso. São várias prestações de serviços disponíveis, todas têm um profissional especialista para fazê-las e todas devem ser remuneradas. Sim. E aí você fala assim, mas eu vou gastar muito com o projeto. Não vai, porque a economia que todos esses projetos juntos trazem para a obra é muito maior. O sobra de material é muito caro. Pedreiro parado na obra porque não tem material é muito caro. Retrabalho é muito caro. Desperdício é muito caro. Tem muita coisa que vai muito além do, assim... não é um custo, é o que a gente conversou hoje. Não é um custo que você está tendo com o profissional, é um investimento. E esse investimento vai ter retorno. Vai ter retorno. Vai ter Sim. retorno. Vai ter retorno, vai ter segurança. Vai você ter segurança, paz, vai ter excelência no trabalho, vai ter... Exato. A importância dos cadernos detalhados, você ter, né, a opção de orçar em vários lugares, conseguir negociações melhores. Então, às vezes, você investe um valor aqui no projeto e você
consegue retorno dele, por exemplo, na parte de marmoraria, na parte de marcenaria, entende? Então, você consegue prever N coisas antes. Então, por exemplo, a parte de sondagem também, da parte de engenharia, extremamente importante, né? Essa é bem importante. É muito importante. E já teve cliente que pulou na minha frente em cima do terreno e falou, aqui é firme. Sabe? Mas o cara é bom, né? Não, então... Né? Ele nasceu com sensor na sala do não pé. é verdade? Então, assim, por ser uma porção expressiva também em questão financeira da obra, não é que você vai gastar para fazer uma sondagem, não é custo, gente. Vocês têm que entender que, assim, é um investimento. Você vai ter um raio-x lá do seu solo e vai saber o que você de fato a melhor tem que... solução. Exatamente. encontrar O que de ali, fato né? tem que ser feito. Né? É para isso que os engenheiros, os arquitetos estão aqui, para encontrar as melhores soluções do menor custo-benefício. Exatamente. Para a gente conseguir encontrar melhores soluções do menor custo-benefício, a gente precisa de informação. E da onde vem essa informação? Do topográfico, da sondagem, das informações precisas para que a gente possa tomar decisões assertivas. Porque um erro, vamos supor que... É 1 milhão de vezes mais caro que a sondagem. É 1 milhão de vezes mais caro do que qualquer um desses serviços. Pode juntar todos os projetos aqui, arquitetônico, complementar, quanto interiores... Quanto será que a gente gasta se juntar tudo uns R$200 metro? Não dá, né? 150? Não dá 200, não dá isso. Não dá R$150. Se você for pegar uma construção de alto padrão, que é uns 4,5 por metro quadrado. Isso, 5. 5, né? Uma de alto padrão. Sim. Se a gente colocar R$200, olha, não só que um erro dentro de tudo isso custa, vamos supor, um lugar que não teve paginação de um revestimento super caro, desperdício, quebra de material ou algo que não funcione naquele ambiente. Eu falando da arquitetura sem saber, pensa o prejuízo disso. Uma instalação de marcenaria sem projeto hidráulico, furacano, e aí cria essa aquela semana bagunça. tinha algum grupo que eu participo aí, furaram um cano de cobre instalando a marcenaria. Pois é. Quem vem me salvar, né? E aí vamos pensar num pior? Por exemplo, o cliente vai construir uma casa de alto padrão e deixou de fazer uma sondagem do solo e o profissional, por algum motivo, ainda executou o projeto e tudo mais. Teve um recalque de fundação na casa. E aí? E aí, cara? Você deixou de pagar 3, 5 mil reais numa sondagem do solo para você saber o que de fato tinha que ser feito e para você reparar isso. Quanto custa uma estaca mega para arrumar uma casa? Na hora que recalcou, trincou a casa. Cano. Quebrou o revestimento. Trincou a tubulação, quebrou o revestimento, encharcou a marcenaria. 299 Quanto que você gastou? metros. Quanto que você gastou de marcenaria? Né? Exato. Então, assim, são economias que não valem a pena. E o que eu preciso que você que está em casa, profissional, entenda é o seguinte: o proprietário não tem responsabilidade. Ele é leigo. Exato. Então, se ele pula no terreno e ele fala, pode construir que é firme, se isso for, recalcou a casa depois. Mas ele autorizou a fazer o projeto sem. Diante do juiz, não vai. O leigo não tem. Sim. Ele não tem. Não, cabe a gente. É o responsável técnico que fica com a bucha. E não aceitar esse tipo de situação. Então, quando você profissional aceita uma responsabilidade técnica sem receber por isso e sem acompanhar a obra, um estrutural sem fazer como é o nome? Sondagem do solo. Sem fazer uma sondagem. Quando a gente abre mão desse tipo de informação para economizar pro cliente, o tipo de BO que a gente pode estar trazendo pro nosso CREA, pro nosso CAL, com certeza, é infinitamente maior. Porque, assim, se o cliente quis e deu problema, a responsabilidade é sua, profissional. Continua sendo. Não é do cliente. Porque ele não tem capacidade técnica de decidir nada. Exato. Ele é leigo. Juridicamente, ele é leigo. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que se proteger. E você, proprietário que está me assistindo, não estou contra você, muito pelo contrário, estamos todos a seu favor. Sim, exatamente. Porque quando a gente consegue fazer tudo da melhor forma, não é o menor custo de que eu não vou gastar agora. Vai gastar muito mais depois. Então, o melhor custo é gastar agora. Sim. O que precisa ser gasto dentro do que é necessidade. O que precisa ser gasto, é exatamente isso. E ter bons profissionais, né? Isso é fundamental, né?
auxiliem ele a ter uma redução nos custos em determinada fase, que consiga economizar um pouco na parte da estrutura, né, de acordo com o solo, que consiga passar um revestimento tão bom quanto, mas dentro da condição financeira, entende? Então, todos esses detalhes, eu acho que isso é muito importante. A gente consegue, sim, ajudar e minimizar, né, os custos e tudo mais, e ter uma obra segura, ter uma obra, né, com profissionais, acompanhando. Bonita, única, exclusiva. Exato. Né? E aí, rica em detalhes. Rica em detalhes. Tá, a gente já estourou o tempo, mas eu quero continuar. Tá. Te contratei pro gerenciamento, que eu achei muito mais legal o gerenciamento, porque aí o proprietário não precisa fazer nada, né? Não. Preciso só olhar, ir lá e ficar feliz, basicamente. A obra ficou pronta. Como que é o lance do interiores? Espera a obra ficar pronta? Como que isso vai acontecendo? Porque eu não manjo de interiores, assim. Quando eu fiz a obra, era obra normal, né? Obra só obra, né? Porque as coisas vão melhorando, né? Porque isso faz mais de 20 anos, né? Então, se você colocar 20 anos atrás, o que a gente tinha de tecnologia? Gente, eu fazia os videozinhos da obra no PowerPoint, né? Olha, Adri. A máquina fotográfica digital era sucesso, entendeu? Hoje em dia... Ia na obra com a Cybershot, ó. Não é? Então, é isso mesmo. Eu pensando aqui, como a gente consegue construir a casa hoje antes dela ser construída, consegue fazer isso em projeto, eu acredito que a Mayara... Eu vou passar a bola para a Mayara, mas acho que isso já vai nascendo antes da obra estar pronta. E aí, conta? Com certeza. Assim a gente consegue alinhar tudo, toda a parte projetual, o cliente também tem dúvidas, gostaria de ver mais opções para o mesmo ambiente, porque dentro de um ambiente a gente consegue criar várias opções de layout, entende? Então, não necessariamente o que foi colocado lá no arquitetônico, talvez os mobiliários, seja exatamente o que o cliente quer no projeto, vamos dizer assim, de interiores. No meu escritório, eu já costumo, desde o projeto arquitetônico, já fazer uma pincelada nessa parte do interiores para eu entender o que o cliente vai querer futuramente. Então você vai querer uma ilha, você vai querer uma cozinha americana, ou você quer uma cozinha compacta, separada, entende? Não ser os espaços integrados. Então, cada cliente tem um perfil, né? Então, a gente tenta ao máximo trazer já isso para o nosso arquitetônico, para quando ele ficar com a gente também no interiores, a gente já tenta ali casar tudo, né? Então, a gente sempre costuma indicar no mínimo 3 meses, né? Antes, né? Da conclusão da obra. Do início da obra. Do início da obra. Porque aí eu já consigo casar o projeto elétrico do meu cliente com o projeto elétrico da engenharia. Que inteligente. Por exemplo, projeto hidrossanitário. Vamos pensar numa coisa básica. Registro. Tem formas que a gente consegue esconder esse registro para não ficar aparente. Então, em determinada marcenaria, se a gente já tem esse interiores, a gente consegue esconder um registro de pressão, por exemplo, um registro de gaveta dentro de uma marcenaria, que ele não fica exposto para não atrapalhar um revestimento, um espelho ou algo que venha a ter num banheiro ou numa cozinha, numa lavanderia. Tá treinadinho ele, né? Exatamente. Mas isso é bacana. Né? Mas é muito legal essa compatibilidade total dos projetos. Então, sim, né? No tem que contexto nascer geral, antes, né? nascer antes. Antes. É o melhor dos mundos, Nunca vamos dizer assim. imaginei contratar um interior antes, pra mim contratar então, um interior por exemplo, depois. agora falando de cozinha. E o meu cooktop, vou colocar onde? Você quer na bancada ou quer na ilha? Quero na bancada. Então, mas a sua bancada não tem, né, espaço suficiente para uma cuba, para uma torre quente, não tem, entende? A gente começa a acontecer várias situações no interiores que aí você fala assim, mas não cabe. Mas não dá. E se a casa estiver pronta, vai ter que quebrar E olha pra só, adequar, né? Exatamente. Aí volta no retrabalho e volta no desperdício. Volta Exato. em tudo isso e tem um outro ponto. Vamos pegar esse exemplo da Mayara do cooktop. Aí o cliente chega, eu quero um cooktop. Beleza, cabe. Vamos colocar um cooktop na sua ilha. Mas eu quero um de indução. A sua rede foi preparada para isso? O pessoal tá gostando do cooktop de indução ultimamente. Exatamente. Não, muito bacana. É. Mas e a fiação que chega nesse cooktop? E o disjuntor que tá lá? O quadro tem espaço? Porque ele ia ser a gás. Como que é? Então, tudo isso é muito bom ser previsto antes de executar. E eu, quando eu contrato interiores, eu tenho que contratar a casa inteira? Não necessariamente. Então, Porque, por exemplo... cozinha super vale a pena, né?
Sim, lavanderia, até para entender qual que vai ser a sua máquina, se é com tampa, se é abertura na frente, se é lave seca, se não é, né? Se vai ter ponto de água que vem direto da rua também. Então, todos esses detalhes, ele vem do interiores. A parte de automação também, extremamente importante para a parte de elétrica, né? Então, sempre tudo que a gente consegue prever antes é dentro da parte do interiores. E o cliente também consegue contratar seus serviços por ambiente, né? Com certeza, com certeza. Mas eu tô gostando desse podcast que eu tô aprendendo várias coisas. Porque eu não pensaria em na minha cabeça, eu ia fechar um arquitetônico, eu ia contratar uma execução da obra, e aí quando a obra estivesse quase acabando, que eu ia pensar em contratar um interiores, e tá tudo errado. Tudo errado, porque aí com o projeto a gente Você já consegue antes, planejar, né? já consegue prever, já consegue orçar com tempo hábil. Eu vou precisar da marmoraria para daqui 4 meses. Então, a gente já tem o projeto, eu consigo ir com o cliente apresentar algumas marmorarias, por exemplo, mostrar a diferença entre as pedras, fazer esse trabalho técnico para o cliente entender de fato o que ele está adquirindo e passar também para ele a parte técnica, né? Não só visando a parte financeira, mas também o que é o produto, para que ele é indicado. Uma pedra de banheiro, por exemplo, eu não posso colocar numa cozinha. Coloco uma taça de vinho, daqui a pouco mancha. Então, toda essa parte técnica é o que a gente costuma passar e direcionar nossos clientes. E quando o cliente contrata esse projeto, essas visitas estão inclusas? Ou a pessoa fala assim, eu vou querer X visitas e aí já faz um pacote? Como que funciona? Não, no meu projeto de interiores eu já coloco uma visita técnica para explicação, né? Técnica dos revestimentos, para entender, né? Área molhada, revestimento polido, deck de piscina, por exemplo, todas essas texturas que nós possuímos dentro da parte de acabamentos, eu gosto de fazer ela junto com os clientes, mostrando os produtos. Até mesmo essa questão de iluminação na peça. Às vezes você pega uma peça de um revestimento e fala, nossa, mais feio. Aí você coloca no chão, você vê a iluminação, você vê que o produto tem uma outra... Potencial escondido. Exatamente. Né? Então, a gente consegue fazer tudo isso antes. Na parte de iluminação também, hoje tem muitos projetos luminotécnicos, né, que a gente já tem feito e tem um resultado muito positivo. Então, eu gosto de mostrar para os clientes as potências, como que é a instalação, por exemplo, se ele é de sobrepor, se ele é de embutir. Então, a gente consegue mostrar tudo isso para eles dentro dessas visitas técnicas nas lojas. Hoje eu também tenho bastante coisa dentro do escritório. Então, parte disso que os clientes viam nas lojas, a gente já consegue mostrar de fato para ele na hora de estar especificando o projeto. Que legal. Gente, tô muito feliz com esse episódio, gente. Eu aprendendo várias coisas. Parte de marcenaria, a gente também já tem todas as cores, né? Tem os catálogos, as marcas, já consegue mostrar e, de fato, criar o mood board do cliente, para ele ver, de fato, qual que vai ser todas as cores, as texturas e tudo que vai fazer parte da parte interna do lar, né? Que é o que vai trazer aconchego, que é a parte mais importante também, vamos dizer assim, que é a parte, de fato, que ele vai estar vendo o tempo todo. Quando a gente começa a entender melhor... Eu fiquei até com vontade de construir, só pra ter um mood board pra mim. Então, mas você entende que o interessante é a gente construir essa casa antes dela ser construída? Agora eu entendi. Em papel, em projeto. Já que eu sou engenheira. Então, mas agora pensa, por exemplo... na parte elétrica da casa, tem todo esse luminotécnico, tudo isso tem que ser dimensionado, isso tem que ser bonitinho, né? Então vamos encerrar, porque a gente já passou dos meus 40 minutos faz tempo. Mas deixa eu falar, tem algum caos pra contar? Alguma coisa que aconteceu? Uma incompatibilização de projetos que a hora que chegou na obra você falou assim, meu Deus, não vai caber isso, não é? Que o cliente tá achando que vai executar, mas não vai. Algum caos pra contar? Tem algum caos pra contar? Ah, tem, Adriana. Tem vários, mas você quer contar um? Pode contar você primeiro. Não, pode contar, fica à vontade. Fica à vontade. Contam que o cliente estava, tipo, mega feliz achando que ia fazer uma coisa e você falou pra ele, então, amigo, não vai rolar. Então. Geralmente o que pega bastante, né, na parte do arquitetônico é os clientes, né, não entenderem que, por lei, pela legislação da própria cidade, a gente tem faixas de recuos. Então, isso pega um pouco, isso acaba, né, frustrando. Então, a pessoa acha que vai construir uma casa, sei lá, de tantos metros, e aí você fala, então, mas o que você queria construir aí não cabe. Ou a pessoa compra um terreno muito acidentado e vira para mim e fala, quero uma casa térrea. Isso aconteceu. Então, acaba que a gente cria um outro tipo de projeto e aí o cliente meio que
Ah, mas realmente não dá, aí vai entender depois, entende? Então, eu acho muito importante também na parte de escolha do terreno, se o cliente tem dúvida, busque um profissional. Ó, esse terreno eu consigo fazer uma casa térrea? Isso são muitas coisas que... Aí o cliente fala, nossa, mas eu não tinha pensado nisso Tava antes. baratinho. Eu paguei tão barato. Pagou barato porque era um tapete no varal, né? Eu já tive problema com isso. Assim, do cliente escolher um lote, comprou um lote num condomínio, ele achou assim, ó, minha casa é térrea, não sei o quê, vou fazer assim, tal. Tinha lá o projeto arquitetônico. Não, beleza, vamos fazer uma visita no terreno. Chegou lá o terreno lisinho, no nível da rua. E depois caía. Aí eu falei, Você sentiu o caía dele, né? Não, caía. 7 metros. 7 metros, 7 bobagem. metros. E aí eu falei, ó, projetos complementares, isso, tudo que a gente acabou de conversar aqui, o cliente seguiu, né, o que a gente orientou. Sondagem, meu querido. Não, mas não precisa, tenho do vizinho. Eu falei, cara, vamos pedir... Tenho do vizinho. Sondagem, amiga. Não, ó, eu tenho do vizinho, não, vamos pedir uma sondagem. Pedi uma sondagem, aí foram executados 3 furos lá, se eu não me engano, na época. Chegou o relatório pra gente, né? Já estava todo o cálculo da estrutura da casa feita, só precisava calcular a fundação. Os 7 metros que ele tinha, né, de desnível lá para baixo, que o terreno dele estava retinho, aterro do próprio condomínio. Com a movimentação de terra para a execução do condomínio, o lote dele foi o escolhido pra ir acumulando entulho, terra, vegetação e tudo. E depois, quando passava os 7 metros, que encontrava o perfil natural do terreno, o solo natural, com meio metro já tinha o nível de água. Então, assim... Ele tinha 7 metros de aterro em cima de 1 metro. Exatamente. Então, aí o que acontece? O barato... E aí, só que... Exatamente isso que a Mayara falou. Até na hora... mas nesse caso não tinha nem como prever, então, né? mas na hora até de comprar um lote, é legal ter uma orientação de um profissional da área. Ó, tô querendo comprar esse terreno, buscar uma orientação. O que vocês acham? É legal? O perfil pro que eu imagino na minha cabeça? Porque às vezes o cliente leigo não tem noção. Às vezes ele compra um terreno em declive e quer uma casa no nível da rua. E é um declive muito grande. Dá para fazer? Dá, mas e o custo disso? Entende? Então tem várias situações. Eu sempre falo que a engenharia consegue. A questão é quanto custa, né? Exatamente. Tecnologia existe. Não. Ok. Né? A questão é quanto custa. Compensa a diferença do terreno para um terreno melhor? Isso. Né? Exato. Sim. Agora, Então, pensa nesse agora, caso... o cara comprou um terreno mega declive com frente pra vista da Pedra Grande. Ele quer construir uma casa pendurada porque é diferente. Ele tá no conceito, né? Sim. E tá com o bolso cheio, né? Exatamente. Tá. Agora, pensa a frustração desse cliente. Tá pagando pela vista também, né? Sim. Vamos dizer assim. Mas aí é um conceito, né? Sim. Diferente da pessoa comprar o terreno baratinho e achar Exato. que depois vai dar certo ali. E aí essa economia do terreno não valeu a pena. Muito bom seus cálculos, muito bem. Então vamos encerrar agora aqui, passando só um pouquinho do nosso tempo. Quero agradecer, Mayara, por você ter vindo. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Ainda mais agora que você vai estar cada vez mais perto. Verdade. Não é verdade? O Caio, muito obrigada. Caio, seu escritório também é longe, né? Muito longe, aqui ó, no andar de baixo. Então estamos todos aqui muito pertinho. Eu agradeço. Eu acho que essa... Eu falei que o nosso Pod Pros é quase um networking, né? Uma conversa entre profissionais, cada um com a sua especialidade. Eu acredito que esse conteúdo vai agregar muito para quem tá em casa, para entender um pouquinho desses passos, né? Agora que eu tenho terreno, qual o próximo passo, né? Pensar no arquitetônico e no interiores. Exatamente. Que é extremamente importante. Antes de contratar os complementares, porque ele pode impactar diretamente. Contratar todos os complementares para a gente conseguir fechar um custo mais aproximado, ter um profissional responsável gerenciando esta obra, ter um especialista na parte burocrática de impostos e que tudo vai mais. fazer muita diferença. Que vai fazer muita diferença em termos de valores finais ali, de custo e de tranquilidade, tudo isso que a gente falou de segurança do profissional. Gente, eu gostei muito desse episódio. Muito ficou bom. Muito bom, muito legal. Eu confesso que eu tava nervoso no começo, mas foi bem divertido, foi bacana. E, então, muito obrigada. Até mais, pessoal.
Para você que ficou até o final, nós temos bônus hoje também. O pessoal tá bonzinho aqui, tá todo mundo dando bônus. Então, Mayara, se a pessoa que comprou o terreno dela ali, que ela já viu, falou, nossa, gostei dessa arquiteta, acho que vai dar liga, me conectei com ela. Se ela chegar no seu escritório e falar assim, te vi no Pode Prosa, ela vai ter uma condição especial lá? Com certeza. Na ML Arquitetura? Vai sim, com certeza. Tanto no arquitetônico quanto no interiores. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu já tenho a casa. Tem como eu fazer um interiores agora que a casa já tá pronta? Claro. A casa que eu herdei da minha mãe, já tá lá, já faz tempo, tipo, nem construí agora. Nem dava pra ter pensado nisso antes. Claro, com certeza. Pode ser que exista, né, algumas dificuldades e algumas coisas que realmente não dê para ser feito justamente por já estar pronta. Ou algumas adequações no que já existe. Exatamente. Mas sim, Mas é dá pra possível. fazer. Claro. Então, fica a dica. Fica a dica de interiores, tanto de obras novas, Sim. como de obras existentes. E exteriores também, para casas existentes, né? Exteriores também? Um retrofit de fachada, alguma coisa do Sim. tipo, né, Mayara? Faço Gente, bastante é tanta também. coisa. É. Eu tenho que aprender mais desse mundo. Eu fico tão dentro da legislação, né? De instrução normativa, que eu perco um pouco dessa arte da engenharia. E essa parte é bacana. Muitas casas têm um potencial muito bacana e às vezes a fachada não condiz com o momento. Então eles gostariam de atualizar, fazer uma reforma, uma modificação, incluir alguma coisa que já traga a casa, vamos dizer, que já rejuvenesça a casa uns 10 anos, vamos dizer assim. Mayara faz isso. Faz isso. Então, ó, olha lá pra câmera central, Maia. Então, fala assim, venha para a ML Arquitetura, que Maia tem que falar que viu no Pode Prosa, que Mayara dará uma condição especial, Mayara? Adorei. Dará uma condição especial. E agora, Caio, me fala. A Não, métrica. Aqui na métrica engenharia vai ter condição especial Tem também. condição Não especial pode deixar também. por menos, não é verdade? A gente meio que obriga as pessoas a darem Não é? condições especiais, né? Então, mas tem que falar que viu no Pode Prosa? Não, tem que ser. Tem. Senão, certeza. não tem direito. Não vai rolar, Não né? vai rolar. Não vai rolar a condição especial. Então, ó, na métrica, se você procurar o pessoal da métrica e falar que viu aqui no Pode Prosa, você também terá condições especiais. E na DIC, regularização de edificações, nós também faremos o seu levantamento de custos, quanto que você vai gastar de imposto, se for no planejamento desde o começo da obra, quanto que a gente consegue reduzir para você, se a casa já existe, se você tem direito a algum desconto. Então, essa primeira conversa a gente também não vai cobrar. Certo? Certíssimo. Então, parabéns para você que ficou até o final. Você acaba de ganhar o bônus da ML Arquitetura, da Métrica e da DIC Regularizações. Tchau, tchau. Tchau.